Olá, seja bem-vindo à quarta aula de como fazer jogos em Love 2D. Hoje nós vamos fazer módulos e vamos fazer o nosso jogador atirar. Bem, o módulo é você separar o seu código em mais de um arquivo diferente. Isso é essencial, porque senão o seu código vai ficar muito grande em um arquivo só, se você for fazer um jogo completo. Então, a gente pode ver que já tem bastante código referente ao player. Nós vamos separar tudo que é referente ao player em um arquivo diferente. Então vamos criar esse arquivo. Salvar ele com o nome player.lua e pronto, nós temos o arquivo player.lua. Nesse arquivo nós vamos pôr tudo que é referente ao player. Antes de continuar, nós precisamos dar um require nesse arquivo para que o Love reconheça a existência desse arquivo. Então nós vamos require player. Dessa forma você está dizendo, existe um arquivo chamado player e ele está na mesma pasta do main.lua. Se ele tivesse numa pasta diferente, você poderia colocar, por exemplo, se fosse pasta source. Aqui nós estamos dizendo, existe um arquivo que faz parte do projeto, chamado player, que está dentro da pasta source. A pasta source está dentro da mesma pasta do main.lua. Não precisa pôr extensão nesse caso, ele já entende automaticamente que é um arquivo Lua, pelo require. Agora que o nosso main.lua está ciente da existência da pasta player, note que não é necessário fazer isso para o conf carrega sozinho. Nós vamos transferir todo o código que é referente ao player para essa pasta aqui. Tá? Então nós vamos recriar a table player, vamos deletar essa table aqui e recriar ela aqui dentro. Então vamos deletar essa linha, vamos recriar essa table aqui. E nós vamos fazer funções para o player e funções dentro do player. Nós vamos fazer a sua própria função, function player.load, load. Isso aqui é para definir um método. Dá para fazer ponto. Então, se você colocar ponto, você está pondo uma função dentro da table. Se você pôr 2 pontos, você está colocando um método dentro da table. O método é uma função, só que é uma função referente a um objeto. A gente está tentando criar aqui algo parecido com um objeto para o player, certo? Isso vai ser explicado aos poucos, vocês vão entendendo, mas por enquanto eu vou aconselhar deixar 2 pontos mesmo. Para o básico do Love, isso não vai fazer diferença. Mas daqui pra frente eu vou explicar algumas diferenças já nessa aula do ponto para 2 pontos, ok? Player update, vamos passar a DT aqui, player draw. E nós vamos passar todo aquele código referente a load, update e draw aqui dentro. Então vamos pegar aqui o código load. Tudo isso aqui é referente ao player, que vai fazer o load no player. Nós vamos colocar aqui dentro, no load. Perfeito? Tudo que está no update e que é referente ao player, os controles do player, impedindo que ele saia da tela, vamos colocar aqui no update. Vou pular uma linha aqui para ficar mais legível. E o próprio draw. Certo? Agora, se a gente rodar o jogo, ele não vai ter player, porque a gente não passou essas funções para cá ainda. Então vamos passar, tá? Então, vamos lá. Carrega player. Vamos pegar aqui, a função é player2.load. Player2.load. Agora ele está fazendo o load do player. Aqui. Atualiza player. Não sei se precisa desse comentário aqui, mas eu estou colocando mesmo assim. De repente a gente tira depois. Update. Vamos passar o DT dentro dele. E desenha player. Player draw. Agora sim, nós passamos essas funções aqui para serem carregadas dentro das funções iniciais do Love. Vamos lá? dt table value. Aqui, ó. O problema foi que eu deixei ponto, explicando que podia ser ponto 2 pontos. Nesse caso eu deixei ponto. Seria um problema. Porque aqui eu deixei ponto e aqui eu coloquei 2 pontos. Se fosse ponto aqui e ponto aqui também, sem problemas. Certo? Então nós vamos ver aqui a primeira diferença entre usar ponto e 2 pontos. Quando você usa 2 pontos e você define um método, você pode usar esse nome aqui dentro da função com outro nome. Você pode colocar self. O self vai ter o mesmo valor de player dentro dessa função porque ele está definindo um método. Então vamos lá. Vamos supor aqui, a gente coloca, em vez de player.y, a gente coloca self.
Todos os outros estão player, mas esse aqui está self. E se eu tentar ir para cima e para a esquerda, ele vai normalmente. Agora, se eu colocasse ponto, ele dá erro. Ele não reconhece o self. Certo? Isso é útil, primeiro porque self é uma palavra menor já do que player. E depois porque você pode copiar essa função, depois modificar ela mais facilmente se você usar self e não player. Então vamos lá. Tudo que é player ponto, a gente vai substituir por self ponto. Então selecionei player ponto, aqui no arrow apertando Ctrl D e segurando ele vai selecionando tudo que é igual à primeira seleção que eu fiz. Eu posso digitar self ponto. Certo? Então essa é a primeira característica de usar um método e não um ponto aqui. Usar dois pontos e não um ponto, para poder definir essas funções. Perfeito. Nós já fizemos aqui a modularização do player. O jogo já está funcionando normalmente, só que modularizado. Agora nós vamos criar um módulo para a bala, a bullet. Vamos criar esse arquivo, vamos chamar de bullet.lua. Vamos dar o require na bullet.lua aqui no main. Aqui nós vamos criar bullet, vamos chamar de uma table. Aqui nós vamos fazer algo muito parecido com o player, na verdade. Vamos fazer uma bullet.load, uma bullet.update e tudo mais. Bullet.load, na verdade, não vai ser necessária. Vai ser necessária bullet. Update, passando dt. E bullet draw, passando dt. Vamos fazer também uma função bullet create, que seria a bullet.load, mas em vez de carregar as características dela uma vez só, a gente vai pôr ela para carregar as características da bullet sempre que ele atirar, que ele apertar para atirar, no caso clicar. Eu passei dt aqui sem necessidade. Aqui é bullet. Certo, nós vamos criar a bullet. Então, vamos definir uma variável local. A variável local é uma que existe só aqui dentro. Então, nós vamos criar essa bullet com letra minúscula, que é uma bullet genérica, uma bullet vai ser criada o tempo todo. E nós vamos retornar ela nessa função. Como assim? Ela vai ser criada, nós vamos definir o seu parâmetro aqui, e essa função vai retornar essa table, que nós vamos usar para poder desenhar, para poder fazer tudo. Já vai ser melhor explicado um pouquinho para frente, certo? A bullet vai ter praticamente as mesmas características do player, certo? Então nós vamos pegar aqui self. Tá, o self aqui ele não vai estar valendo player, vai estar valendo bullet. Mas nós queremos que ele valha bullet só, né? Então, nesse caso nós não podemos usar self. Bullet. Não vamos precisar da velocidade x nem y específicas. Nós vamos fazer ele atirar só para a direita, pelo menos por enquanto. Vamos definir uma velocidade dele maior, colocar 1000. A imagem, cada vez que a gente criar uma bala, ela vai ser carregada do arquivo player.png, tá vendo? Em vez de fazer isso, que vai exigir um pouco mais do programa, do Love, vamos fazer uma bullet.img genérica aqui e vamos colocar a imagem da bullet nela. No caso aqui tem a imagem do player, tá? Mas eu vou criar agora a imagem da bullet pra gente. Na verdade eu já tenho criado aqui, vocês devem ter visto quando eu acessei. É a bullet, é o próprio player na verdade, sem os olhos, um pouquinho esticado para poder fazer a ilusão de que ele está movendo para a direita. Um pouquinho ilusão, né? 32 por 16, né? Potência de 2 por potência de 2. O nome é bullet.png. E de ver aqui coloca bullet.png. E em vez de toda vez carregar, nós vamos apenas fazer cópias dentro do próprio programa. Pronto. Agora sim, você vai carregar do arquivo em si uma vez só. E das outras vezes você vai só fazer cópias dentro do mesmo programa, o que é um pouco mais rápido, certo? Nós queremos que a bala fique indo para a direita, indo para a direita, indo para a direita o tempo todo. Então nós queremos aumentar o seu bullet.x, que está começando no meio da tela. Tá. Então vamos já mudar isso aqui porque está errado. O ideal não é ele começar no meio da tela. Vamos fazer ele começar na posição do jogador, o que faz sentido, certo? O seu x vai ser o mesmo do player, o seu y vai ser o mesmo do player. Antes de fazer o bullet.update e o bullet.draw,
2 pontos no caso, nós vamos fazer uma função do player que vai atirar. Player, 2 pontos, fire. Essa função vai fazer com que o player atire. O que acontece quando o player atira? Ele cria uma bala. Então, bullet create. Ele cria uma bala e isso aqui vai ser a própria bala, né? Ele vai retornar o valor da bala, todos esses valores aqui que foram colocados dentro da bala. E a gente tem que colocar essa bala em algum lugar para poder computar ela depois. Como vão ser várias balas, a gente não sabe quantas são, o ideal é a gente colocá-las dentro de uma table, para depois a gente acessar uma por uma e desenhar uma por uma e atualizar suas posições uma por uma, certo? Então vamos criar aqui como se fosse um saquinho de balas, uma table que vai conter todas as balas. Nós vamos chamar de self.bullets. Uma table, certo? Deixa eu fazer um negócio aqui. Certo. Self.bullets vai ser o nosso saquinho de balas, nós vamos colocar todas as balas aqui dentro. Então quando você atira, você cria uma bala e você coloca ela dentro do nosso saquinho de balas, entre aspas. Para fazer isso, você precisa usar uma função do Lua chamado table.insert, certo? Para table.insert, você vai usar como argumento a table que você quer colocar essa coisa que você está colocando nela. No caso, é o self.bullets, certo? A nossa saquinho de balas, self.bullets. E depois, vírgula, né? O segundo argumento é o que é que você está colocando. Nós estamos colocando a função bullet create aqui, porque ela retorna o bullet. Então nós estamos colocando uma bullet dessa, ele está criando essa bullet, setando, definindo as suas características, retornando todas as características dentro dessa bullet, e ela está sendo colocada dentro do self, no caso player bullets. Então nós precisamos agora de um botão que faça o jogador atirar. Vamos usar o mouse. Então, no player update, nós vamos testar se ele está clicando com o mouse. Então, vocês vão lembrar lá da aula passada, love.mouse, is down. Qual botão? 1 para o botão esquerdo. Você pode apagar esses 3 pontinhos, não vão ser úteis agora. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso caso eu esteja clicando no botão esquerdo do mouse. Se quiser o botão direito, coloque 2. Certo? O botão esquerdo. Então, se o botão esquerdo estiver apertado, então, then, nós vamos atirar. Player fire. O player fire está criando a bala e colocando ela dentro do bullets. Então, se eu clicar no botão esquerdo, ele está atirando, ele está criando a bala e colocando dentro do bullets. Eu vou provar para vocês isso. Como? Vamos desenhar o número de elementos dentro da bullets, da player.bullets. Então, love.graphics pinch bullets. Para você acessar o número de elementos dentro dessa table, você precisa usar um sharp aqui, né? Uma hashtag, digamos assim. Hashtag player.bullets, você vai ter o número de elementos que está dentro dessa bullets. Então ele vai escrever bullets, não é vírgula, tá pessoal? Você tem que concatenar, você usa 2 pontos. Então, você está escrevendo bullets, uma string, e logo depois da string você quer que apareça o número de elementos de bullets. Para você colocar uma string e concatenar com o valor, né, para colocar os dois juntos um com o outro, você tem que colocar 2 pontos no Lua. É assim que faz. Então, bullets, 0. Se eu clicar, viu? Ó, eu estou clicando rápido. Porque se eu clicar e deixar o botão segurado, cada vez que ele passar pelo player 2 pontos update, ele vai criar uma bala. Quer ver? Vou clicar e segurar. Olha a velocidade com que ele está criando balas. É porque a cada player 2 pontos update que ele está fazendo aqui, ele está criando uma bala diferente, certo? Vamos deixar assim mesmo por enquanto. Agora que nós estamos criando as nossas balas, vamos desenhá-las, certo? Vamos desenhá-las já, fazer aqui uma função para desenhar as nossas balas. Nós vamos precisar andar bala por bala dentro da table de balas, player.bullets, e desenhar uma por uma. Para isso nós vamos precisar de um laço, e o laço mais conveniente é o for, com pairs. Isso vai ser um pouco confuso se você nunca viu isso antes. Então, se você está vendo agora pela primeira vez, eu aconselho só copiar mesmo do jeito que está. Com o tempo, você vai compreendendo o que está acontecendo. Eu vou só digitar aqui primeiro e já vou explicando. Quer ver? O que esse laço está dizendo? Para os itens de índice I
e nome B, certo? Para esse par, índice e nome dos elementos, esse par, certo? E pairs, índice I e nome B dos elementos dentro de player.bullets, faça. Tá? O que é o índice? O índice é o número do elemento. Vamos supor que tem 5 balas dentro da player.bullets. Você vai ter a bala 1, a bala 2, a bala 3, a bala 4 e a bala 5. O I, então, nesse caso, vai variar de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai primeiro vir o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Para cada um deles, esse código vai rodar. E o nome B, nós temos aqui que o nome é bullet. Mas aqui dentro, nós não precisamos escrever bullet. Nós podemos escrever só B. Porque se tivesse algum outro elemento com outro nome, ainda assim nós poderíamos usar o nome dele escrevendo B. Então, o que nós queremos é desenhar. Qual é o desenhável? Onde está a imagem? Bullet.img. Como o nome dele aqui dentro é B, nós não precisamos escrever bullet. Nós podemos digitar b.img. Entenderam? Mesma coisa, b.x, b.y, b.r para rotação, b.sx, b.sy, b.ox, b.oy e o cabo se deleta. Certo? Agora ele vai desenhar a imagem na sua posição x, y, rotação igual ao player. Vamos colocar aqui bullet draw. Agora ele vai desenhar as bullets depois do player. Então, vamos lá. Ó, ele está desenhando as bullets por cima do player, tá vendo? Para desenhar por baixo, nós temos que colocar para desenhar antes do player. Isso porque o que é desenhado depois fica por cima. E o que é desenhado antes fica por baixo. Agora sim. Ele está desenhando as balas. Por último, nós vamos fazer o bullet update para poder fazer essa bala mover para a direita. Você deve estar imaginando já que nós vamos usar um laço igual a esse aqui. Exatamente. Vamos lá. Em vez de desenhar, nós vamos fazer que b.x é igual a b.x mais b.speed, né? Vezes dt. Agora ele vai ficar se movendo para a direita. Para cada uma delas, ele vai mover para a direita de acordo com a sua velocidade. Na verdade não, porque a gente não colocou o bullet.update aqui, né? Então, tem que passar o dt aqui. Olha só. Então ele já está atirando, as balas já estão se movendo para a direita. Só que você está vendo que ele está atirando muito rápido, não é? Vamos colocar um cooldown nesse player, senão ele vai atirar muito. Então nós vamos vir aqui no player e vamos definir um cooldown para ele. Vamos fazer aqui um self.cd cooldown. Vamos deixar o cooldown dele 0.5. Então de 0.5 segundos, atirou, você vai poder atirar de novo depois de 0.5 segundos. Nós vamos definir também um self.canFire. Certo? Ele só vai poder atirar quando o canFire for menor ou igual a 0. Eu vou fazendo aqui, vocês vão entender, quer ver? Atira caso clique com o botão esquerdo do mouse e esteja no cooldown. Certo? Então, se você estiver clicando com o botão esquerdo e self.canFire for menor ou igual a 0, então ele atira. Aqui não precisa ser player, né? Pode ser self. Self-fire. Então, o self.canFire tem que ficar diminuindo com o tempo. Então ele vai receber self.canFire menos dt. De tempo, ele vai ser diminuído do tempo. E se você atirar, então o self.canFire tem que ser igual a self.cd. Se você atirar, o self.canFire, que começa com 0, vai receber 0.5. Ele vai receber 0.5 e você só vai conseguir atirar de novo se e somente se ele diminuir de 0. E ele só vai diminuir de 0 depois de 0.5 segundos, devido a isso aqui. Então você atirou, o self.canFire vai ser igual a 0.5 e você só vai conseguir atirar de novo quando ele for menor ou igual a 0. E ele só vai ser menor ou igual a 0 depois de 0.5 segundos por causa dessa linha de código aqui. Certo? Perfeito. Agora ele vai poder atirar 0.5 e 0.5 segundos. Tá vendo? Ó, cliquei e segurei 0.5 em 0.5 segundos. Acabou? Não. Por quê? Você está atirando as balas e está subindo o número de balas dentro daquela table. E ela só adiciona. Nunca some. E ele está continuando, ele continua a calcular
a posição das balas mesmo depois que elas desaparecem aqui do mapa. Então, nós precisamos dar um jeito delas deixarem de existir depois de um tempo. Vamos fazer uma vida para as balas, certo? Vou fazer um bullet.life. Vamos dizer que elas vão existir por 3 segundos. No bullet.update, nós vamos colocar ele para a direita. Vamos fazer que a sua vida vai diminuir a cada tempo. Certo? E se a sua vida for menor ou igual a 0, então nós precisamos retirar essa bala do nosso saquinho de balas, da nossa table player.bullets. Ok? Para isso nós vamos usar o table remove do Lua. Como argumento você precisa colocar qual table que você está tirando um elemento, no caso player.bullets, e qual índice de elemento você está tirando. I. Perfeito? Se a vida dele for menor que 0, ele retira de lá. Vamos testar? Atirei. Espera-se que isso aqui suma depois de 3 segundos. Olha só, sumiu. Perfeito? Agora a gente não consegue criar balas para sempre. A gente consegue ter 6 balas ao mesmo tempo só. Porque ele vai deletando. Agora nosso jogo já está pronto para esse tutorial. Nosso player já atira, ele já tem sua própria bala e o nosso código está modularizado em 3 arquivos já. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal para saber quando eles saírem. Dúvidas, críticas e sugestões você pode deixar nos comentários e eu responderei prontamente. É isso aí, nossa videoaula termina por aqui. Até mais e boa programação para vocês. Quer saber? Eu vou deixar ele atirar mais rápido. Agora tá legal.